Olá galera, vamos agora usar a integral aí como uma ferramenta para o cálculo de áreas, tá? Lembrando, desde a primeira videoaula, né, sobre integrais, o conceito de integral está intimamente ligado com esse conceito de calcular áreas, tá? Então aqui a gente começa com um gráfico aqui da função f de x ao cubo, e aí nós vamos analisar aqui, calcular, né, a área da região S, tá? Ali no plano cartesiano, que área que é essa? A área entre o gráfico da função f de x igual a x ao cubo, o eixo x aqui, né, na horizontal, e as retas x igual a menos 2 e x igual a 2. Então aqui eu tenho duas retas verticais, tá? X igual a menos 2 e x igual a 2. E aí nós vamos demarcar aqui essa área S. Então nota que a área S, ela é a união entre a área que está rachurada aqui em vermelho e a área que está rachurada em azul, né? Então essa área S que eu estou tentando determinar aqui, ela é a soma dessas duas áreas. Nitidamente essa soma, né, é maior do que zero, né? A gente vê que essa área aqui é um valor maior do que zero, né? Tá? Então vamos tentar entender isso por meio de integrais, tá? Então nota o seguinte: se eu calcular a integral, né, a integral x ao cubo dx, o x variando de menos 2 até 2, ou seja, se eu calcular essa integral aqui direto, então eu tenho a área aqui, o gráfico da função, tá? E eu vou calcular a integral com o x variando de menos 2 até 2, né? Porque essa área, ela é limitada por esses valores de x, pelas retas verticais que passam por esses valores de x, menos 2 e 2. Então voltando aqui, notem que quando eu calculo essa integral, ó, integral de x ao cubo é x a quarta sobre 4, tá? E aí o x variando de menos 2 até 2. Então eu substituo aqui o valor de cima aqui, x igual a 2, coloco no lugar do x, menos o f de menos 2 aqui no caso, né? Primitiva aplicada no menos 2. Substituo aqui. Esse menos aqui, gente, é como se fosse da fórmula, né? O teorema fundamental do cálculo. F de A, F de B menos F de A. Aí quando eu faço a conta, ó, 2 a quarta é 16 sobre 4. Quando eu fizer a conta aqui, ó, menos 2 elevado a 4 dá 16 também. Então vai ficar 16 sobre 4 também. E o menos aqui está mantido, né? Esse menos aqui, que está dentro de parênteses, ele vai acabar ficando positivo quando eu faço menos 2 elevado a 4. Tá? Então não tem regra do sinal aqui menos com menos, tá? Aqui primeiro tem que resolver menos 2 elevado a 4, aí está 16, acabou. Aí menos 1 vezes 16, menos 16 sobre 4. Agora 16 sobre 4 menos 16 sobre 4 é zero, né? Que aqui fica 4 menos 4. Ora, então eu fiz esse cálculo para mostrar para vocês o seguinte, que calcular uma área por meio da integral, tá? Calcular uma área por meio da integral, nem sempre o resultado vai traduzir fielmente o que é a área real, tá? Porque lembra, quando eu mostro aqui a figura para vocês, a região S aqui, que é essa área rachurada em vermelho, mais essa área rachurada em azul, essa área não é zero, nitidamente não é zero. A gente tem uma área aqui, né? A gente tem um espaço aqui, digamos assim. Mas por que deu zero? Porque se vocês notarem, se vocês pegarem essa área que está em vermelho e a área que está em azul, elas são simétricas, tá? Na verdade formam duas figuras congruentes, tá? Só que uma está abaixo uma parte dela, né, a em vermelho está abaixo do eixo x. Então quando eu calculo a integral dessa parte aqui, dá negativo. Então na verdade o que eu fiz com essa integral aqui
calcular essa integral aqui, na verdade, eu somei, eu subtraí da área azul a área vermelha. Como elas são iguais, deu zero. Tá vendo? Então esse é o perigo que a gente corre quando a gente vai calcular a área por meio de integral, tá bom? Então qual que seria o jeito certo de calcular essa área da região S? Vamos ver. Aí aqui tem uma explicação textual, tá? Vamos voltar aqui só para mostrar um negócio para vocês. Lembra que lá uma das propriedades, na videoaula que eu falei das propriedades de integral definida, falei, ó, se vocês pegarem um intervalo, tá, onde a função é toda positiva, a integral neste intervalo da função vai ser um valor positivo e vai se traduzir em área. Porém, se vocês pegarem um intervalo onde a minha função é negativa, tá, minha função é toda negativa do menos 2 até 0 aqui, ó, porque ela está toda para baixo do eixo x. Então, quando eu calcular a integral de menos 2 até 0, esse valor aqui vai dar negativo. Então, o que eu faço para... Como que eu faço para transformar esse valor no valor da minha área? Né? Eu multiplico por menos 1, tá? Então, o módulo da integral de menos 2 até 0 vai ser a área dessa região em vermelho aqui. Aí vai dar um valor positivo, que eu estou colocando em módulo, mas aí vocês vão ver que eu nem vou usar o módulo, eu só vou multiplicar por menos 1, e aí eu vou ter traduzido aqui a minha área de forma fiel, tá? Isso aqui tem a ver, gente, porque quando eu penso em retângulos aqui embaixo, as imagens que vão me definir a altura do retângulo, eu vou ter que pensar nelas em módulo. Mas quando eu jogar só a imagem, vai dar sempre valor negativo vezes um positivo, tá bom? Mas aí isso tudo é questão de adaptar o sinal. A gente vai ver aqui embaixo agora. Aí tem um textinho aqui que eu tento explicar isso para vocês, né, na forma escrita, tá? Eu até cito aqui as propriedades, ó. Com as propriedades A e D para a integral definida, concluímos que tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Quando uma região está abaixo do eixo das abscissas, a integral referente a essa área será negativa. Porém, seu valor absoluto será o valor de sua área. Tá vendo? Então a gente vai usar esse conceito agora para calcular a área dessa região S, tá? Calcular de forma correta. E aí, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu não vou calcular direto de menos b, de menos 2 até 2, tá? Então sempre que eu tiver uma parte positiva e uma parte negativa na função, eu separo em várias integrais, tá? Quantas forem precisas, tá? Então nota que na minha figura eu tenho de menos 2 até 0, minha função está toda abaixo do eixo x. Então eu monto a integral aqui, ó, de menos 2 até 0, vou colocar aqui, ó, integral de menos 2 até 0, f de x dx, ó, tá vendo? Aí eu coloco o menos na frente. Por que eu coloco esse menos aqui? Por que eu multiplico essa integral por menos 1? Porque nesse intervalo de menos 2 até 0, minha função está toda abaixo do eixo x. Então o valor da integral vai ser negativo. Só que eu não posso lidar, não existe área negativa. Então eu multiplico por menos 1. E aí eu vou somar. Então nota que a minha região S, a área dela, eu estou dividindo na soma de duas áreas. Que na verdade é, como eu mostrei para vocês. Uma em vermelho e a outra em azul. Mas a integral de 0 até 2. Então nota o que era de menos 2 até 2. Eu dividi de menos 2 até 0 e de 0 até 2. Tem uma propriedade que nos mostra que a gente pode fazer isso, tá, gente? Aí vocês voltem lá nas propriedades. Aqui eu não preciso multiplicar por menos 1, porque do 0, né, no intervalo de 0 até 2, a minha função é toda positiva, está toda acima do x. Então, montando isso aqui, eu vou calcular agora, ó. Quem quiser fazer, pode montar uma expressão só. Quem quiser, faz separado, ó. Primeiro eu vou calcular aqui a integral menos, tá? Menos a integral de menos 2 até 0, x ao cubo dx, tá?
Se vocês notarem, a primitiva aqui, ó, pelo menos o radical, digamos assim, da primitiva é o mesmo, né? Para as duas, ó. Inclusive para a primeira que nós calculamos no começo da aula lá, né? E aí, agora a substituição, né? Primeiro substituo 0 menos, depois substituo menos 2, né? F de B menos F de A. F do maior menos F do menor. 0 à quarta é 0, né? Então vai ficar menos 0 dividido por 4 é 0, tá aqui. Aqui na segunda substituição, né? Menos do teorema, esse menos aqui é do teorema. Menos, que é da integral que eu calculei, tá aqui, ó, menos x à quarta. Então tem que tomar cuidado com o sinalzinho de menos. Então esse menos eu repito ele aqui. Menos 2 elevado a quarta. Então estou substituindo menos 2 agora no lugar do x elevado a quarta, tá? Dividido por 4. Agora vai ficar, ó, menos 2 elevado a 4 é 16. Aí fica menos 16 sobre 4, só que aqui esse menos vai multiplicar com esse menos aqui que está do lado de fora. Então vai acabar ficando mais 16 sobre 4. Ó, menos com menos vai ficar mais 16 sobre 4, que é igual a 4. Viu? Então a área daquela curva, né, daquela região que está em vermelho, que é parte da região S, vale 4 unidades de área, tá? Agora eu vou calcular a integral de 0 até 2, né, de x ao cubo dx. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, o x variando de 0 até 2, e aí eu substituo 2 elevado a 4 dividido por 4, então eu coloco 2 no lugar do x, menos, agora eu coloco 0 no lugar do x, 0 à quarta sobre 4. Fazendo as contas, 2 à quarta dá 16 sobre 4, menos 0 à quarta é 0 sobre 4, que é 0. 16 à quarta é 4, 4 menos 0, ó, 16 sobre 4 é 4, menos 0, 4. E vocês lembram de uma coisa que eu falei antes? Que as duas áreas, a azul e a vermelha, eram congruentes? Aqui, ó, o mesmo valor para as duas, 4 e 4. Por isso que quando eu calculei a integral de menos 2 até 2, sem pensar, que eu estaria, na verdade, em vez de somando área, eu estaria subtraindo uma parte da área, por isso que dá 0, né? Eu estou subtraindo da região azul à região vermelha. Então, logo a área S, ela é o que? Ela é menos, tá aqui embaixo, ó, a integral de menos 2 até 0 f de x dx, mais a integral de 0 até 2 f de x dx. 4 mais 4, 8 unidades de área. Tá vendo? Como agora existe outra forma de fazer isso que é muito comum também. Quando vocês verificarem que duas, tá? Que uma região lá que vocês querem calcular a área, ela é dividida, ela pode ser dividida em áreas congruentes, como é o caso aqui, em vez de vocês dividirem nos cálculos, né, de duas ou mais, em duas ou mais integrais, igual eu fiz aqui, vocês podem calcular uma integral, como nesse caso aqui, e multiplicar por 2, tá? É isso que eu estou falando aqui, nesse textinho azul aqui, tá? Então, olha só, nesse exemplo da região S que a gente acabou de fazer, a região que está rachurada em vermelha, ela é congruente à região que está rachurada em azul, tá? Então, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, calcular a integral de menos 2 até 0, né, multiplicando por menos 1 aqui na frente, f de x dx, achei o valor 4, multiplica por 2, 8, tá? Ou eu poderia calcular a integral de 0 até 2, f de x dx, iria achar 4 também, e multiplica por 2. Eu poderia calcular qualquer uma dessas duas integrais aqui, no final multiplicar por 2, porque a área da região S é 2 vezes uma dessas duas áreas, tá? Porque elas são congruentes. Vou terminar essa aula aqui, mais conceitual, com um exemplo para a gente verificar qual que é o problema que pode ocorrer se eu calcular direto como integral só, tá? Se eu não conhecer a função, e às vezes ela tem parte dela é negativa e parte é positiva, então o resultado não vai me dar o cálculo da área. E aí eu mostrei para vocês como fazer para obter o valor da área, tá bom? Na próxima videoaula aí eu vou trabalhar exemplos com vocês, tá ok?
Então até mais, galera.